Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos ao curso de Programação Web. Essa videoaula eu montei ela para resolver um problema que foi apontado pelo colega Gola Santos. Eu vou mostrar para vocês o problema que ele identificou que eu não tinha visto, que provavelmente deve acontecer também no projeto de vocês. Então, primeiramente, gostaria de agradecer ao colega Gola Santos, que acessa ao canal aí, contribuiu com ele enviou esse erro para mim. Então, você aí que acompanha o meu canal, se você identificar algum erro, ou tiver alguma sugestão, alguma crítica, pode ficar à vontade para entrar em contato comigo. Então, Gola, brigadão aí. Sempre que identificar algum problema aí, pode encaminhar para mim. Então eu vou estar mostrando para vocês o problema. Então eu vou rodar aqui, vou expandir o projeto Drogaria, vou expandir o Web Content e vou rodar o arquivo do fabricante XHTML. Então botão direito nele, opção Run As, opção Run On Server, botão Finish. O Gola, ele identificou dois tipos de problemas que eu não tinha visto. Vou maximizar aqui para mostrar o primeiro problema. Os dois problemas têm a ver com o filtro. Então, o primeiro problema vou estar mostrando para vocês. Por exemplo, eu mostrei para vocês que quando eu clicava, por exemplo, aqui, ó, nesse fabricante que tem código 41, eu clicava aqui na lata de lixo, ele aparecia normalmente. Então eu cliquei no botão cancelar. Só que se eu vier aqui, por exemplo, e filtrar os fabricantes que começam com código 2 e depois pressionar a lata de lixo, aí ó, ele não traz nada. Ele está trazendo vazio. E na verdade ele está dando uma exception, que ele está ocorrendo isso. Então esse é o primeiro problema, que quando você filtra, não é possível selecionar nem para edição e nem para exclusão os nossos fabricantes. Vou pressionar o cancelar. Outro problema está com relação à paginação. Então quando eu filtrei, se eu pressionar aqui página 2, ele some, ó. Sumiu os meus fabricantes. Então, ó, página 1, página 2, ele não mostra mais. Se eu voltar ao estado original, ele volta. Então eu estou com esses dois problemas. Os dois são relacionados ao filtro. Quando eu filtro, eu não consigo selecionar para excluir e nem para editar. E o outro, quando eu filtro, eu não consigo depois paginar. Eu vou dando uma pesquisada melhor. Testei em umas versões mais antigas do Prime Faces e funcionou normalmente. Qual que é o problema? Como eu falei para vocês, a versão que a gente usa é uma versão da comunidade. Existe uma versão Elite. Teve até alguma que saiu recentemente. Então o que acontece? Existem alguns bugs que eles corrigem na Elite. Só que como eu não tenho a conta Elite, eu não posso baixar a última versão. Só para vocês terem um parâmetro, na última versão Elite que eles lançaram do Prime Faces 4, o próprio autor ele falou que houve 150 melhorias em relação à primeira versão do Prime Faces 4. Então eu creio que provavelmente esse problema tenha sido corrigido. Só que a gente não tem a versão Elite, então não tem como eu usar ela nem para testar. Então o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar nos fóruns e eu verifiquei que no Prime Faces 5 algumas coisas vão mudar. Só que ainda deveria funcionar no 4. Então o que eu vou fazer? Eu vou modificar o meu projeto para a forma que vai ser no Prime Faces 5 e aí vai funcionar tranquilamente. Eu já fiz o teste, dá para corrigir esse problema e é até bem rápido. Então você que já terminou o cadastro do fabricante, eu peço que tenha um pouco de paciência, assista essa videoaula então. Vamos começar então para corrigir esse problema. Então eu vou fechar aqui o meu navegador para a gente começar então a mexer com o meu projeto. Vou parar o Tomcat então para a gente modificar ele. Eu vou ter que mexer basicamente em dois lugares. Eu vou ter que mexer no meu Manage de Bin e vou ter que mexer no meu XHTML. Eu vou começar primeiramente mexendo no Manage de Bin. Então vamos abrir aqui, expandir o SRC. Expandiu o Java Resources, na verdade. Expandiu o SRC. Expandiu o diretório bin. Vamos abrir o fabricante bin. Vou maximizar ele aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer, então eu vou até apertar o mais aqui no import para a gente ver tudo. Então eu vou fazer a primeira alteração.
A primeira alteração é relacionada ao seguinte: quando eu trabalho com data table, eu poderia usar duas coisas. Eu poderia usar list data model e poderia usar array list. Se você pegar na documentação, é isso que fala. Não sei porque nessa versão do 4 o list data model está bugando. Então a primeira modificação que a gente vai fazer é aqui na linha 19. Na linha 19, em vez de ser list data model, o que eu vou fazer? Eu vou escrever array list. Então eu vou usar um array list para representar os itens do meu data table. Então é a primeira coisa que eu vou estar fazendo, a primeira modificação. Aí, o que vai acontecer? Vai dar erro no gets and sets, mas já vou corrigir. Outra modificação que eu vou fazer é o seguinte: a partir do prime face 5, vai ser obrigado, todo data table ele vai ter que ter dois array lists. Um array list é os dados completos, e um array list são os dados filtrados. Então, ele já acusa esse erro, então eu vou colocar também um outro array list para esses dados filtrados. Então, aqui na linha 20, eu vou criar outra variável. Então, eu vou escrever private array list, um array list também de fabricante. Aí eu vou chamar dele de itens selecionados. Na verdade, eu vou chamar de itens filtrados, até melhor. Itens filtrados. O que quer dizer esses itens filtrados? Quando eu faço aquele filtro que a gente aprendeu, que a gente poderia fazer com filter, os dados não vão ficar salvos mais no array list original. Eles vão ficar salvos nesse segundo array list. No 4 ainda não era obrigatório fazer isso. Só que aí eu fui verificar, no 5 vai ser obrigatório, e quando eu coloquei no 4 resolveu o problema. Então vamos colocar esse segundo array list, que vai ser os itens filtrados. Então, lembrando, esse primeiro itens é os itens gerais, e o segundo é quando eu aplicar o filtro, que ele fica armazenado nesse segundo array list. Agora, o que eu vou ter que acertar? Eu vou ter que acertar o gets and sets. Então, eu vou apagar esse gets and sets aqui, vou apagar o gets and sets que está dando erro, né? Vou apagar e vou criar um get itens, um set itens, o get itens filtrados e os set itens filtrados. Para fazer isso, então eu vou ensinar até uma outra tecla de atalho. Eu vou escrever get e vou pressionar Ctrl espaço. Ele já vai sugerir para mim, ó, aqui, ó, get itens. É só eu dar um clique duplo. Vou fazer a mesma coisa agora, eu vou escrever set e vou dar Ctrl espaço. Está aqui, ó, a terceira opção, set itens. Vou dar um clique duplo. Agora, novamente, eu vou escrever get, Ctrl espaço. Agora eu vou criar o get itens filtrados. Clique duplo aqui. Pronto. E, por fim, set, Ctrl espaço. Aqui, ó, set itens filtrados. Clique duplo. Pronto. Acertei os gets and sets da minha aplicação. Agora eu tenho essas marcações vermelhas que eu vou estar tendo que ajustar. Então, o primeiro ajuste que eu vou ter que fazer é no preparar pesquisa. No preparar pesquisa, na verdade, ele vai ficar até mais simples. Você pode agora apagar essa linha que está dando erro. Por quê? Porque essa linha era a linha que eu convertia o meu array list para a data model. Então, o que eu vou fazer? Aqui na linha 50, eu vou trocar. Eu vou apagar essa primeira parte aqui e vou escrever itens. Ou seja, vou usar o meu próprio array list que foi declarado lá em cima. E vou apagar essa linha 51 que está aqui, ó. Pronto. Simplifiquei. Fiquei com duas linhas somente. Então, ficou até mais simples. O preparar novo permanece inalterado, tranquilo. O novo também tem o mesmo problema. Por quê? Quando a gente fazia o novo, eu tinha que recarregar os dados. Então, aqui na linha 66, vou fazer a mesma coisa. Vou apagar esse começo aqui. Vou escrever itens. E vou apagar essa linha 67 que está aqui. Pronto. Ficou correto o novo. Continuando.
O preparar e excluir, pessoal, agora vem a primeira grande mudança. O get row data, que eu ensinei para vocês nas videoaulas passadas, só funciona com list data model. Ele não existe no array list. Ou seja, nós temos um problema então. Eu vou ter que mostrar um outro jeito para vocês de fazer o preparar e excluir e o preparar e editar. Então, o preparar e excluir para nós perdeu o sentido desse jeito. Então, vamos apagá-lo aqui, ó. Eu vou apagar o preparar e excluir porque eu não vou precisar mais dele. Não é que eu não vou precisar, na verdade. Eu vou fazer ele de outro jeito. Agora, dentro do excluir, vou fazer a mesma coisa na linha 80. Vou apagar esse começo aqui. Vou escrever itens. E vou apagar essa linha 81 que está aqui. O preparar e editar também não vou precisar dele. Vou apagar. O preparar e editar. Aqui na linha 94, vou apagar esse começo aqui no editar. Vou escrever itens. E aqui na linha 95, vou apagar. Pronto. Tá quase tudo alterado. Só falta eu corrigir um import que ficou sobrando lá em cima. Então eu vou aqui clicar com o botão direito. Vou escolher a opção Source. E aí vou escolher a opção Organize Imports. Ou você pode pressionar Ctrl Shift O. Pode ver que está aparecendo esse amarelo aqui, ó. Esse amarelo aqui é que está sobrando. Deixa eu rolar aqui em cima, ó. Ou você apaga na mão aqui esse amarelo, ou você pressiona Ctrl Shift O. Pronto, apagou. Então mostrando para vocês, ó, ficou agora sem nenhum erro. Então, mostrando para vocês como que ficou o meu código do meu fabricante BIM. O de vocês tem que ficar idêntico. Então, eu vou passar aqui devagar para vocês ir comparando. Então, como ficou os meus imports, como ficou os meus atributos, né? Eu ganhei um atributo novo na linha 19, né? Eu tive que na linha trocar os gets and sets, né? Então, na linha 29, na linha 33... 37, 41, eu adicionei novos gets and sets. No preparar pesquisa, eu tive que tirar o list data model, né? O preparar novo ficou a mesma coisa. No novo, eu tive que tirar o list data model. O preparar excluir, eu apaguei ele. O excluir, eu tirei o list data model. Eu apaguei o preparar editar. E no editar, eu tirei o list data model. Então, essas são as primeiras modificações que eu tive que fazer. Agora, eu vou minimizar aqui, então. Eu vou minimizar o meu código aqui. Eu vou mexer na parte de tela agora. Então, eu vou abrir aqui, vou maximizar o Web Content, maximizar o Pages e vou abrir o fabricante XHTML. Agora, eu vou fazer alguns acertos nele. Tá, eu vou ter que fazer alguns acertos para que ele funcione conforme eu desejo. Tá, o primeiro acerto que eu vou ter que fazer, pessoal, é referente ao value. O value nós já usamos. O value serve para listar todos os dados. Qual que é o problema agora? Eu preciso ter um outro value, que são os valores filtrados. A gente criou essa variável. Então eu vou ter que criar aqui esse novo essa nova propriedade aqui. Então eu vou até criar aqui. Você pode criar onde você achar melhor. Por exemplo, eu vou criar depois do var aqui. Vou criar depois do var entre o paginator e o var. A propriedade, então se eu pressionar Ctrl espaço aqui, essa propriedade chama aqui, ó, filtered value. É essa propriedade aqui que vai ser obrigatória no Prime Face 5. O que é o Filtered Value? O Filtered Value é um array list que guarda os dados filtrados. Então eu vou ter aqui no Value vai todos os dados, que é o itens, e no Filtered Value vai os itens filtrados. Então é o que eu vou colocar. Vou colocar o Sharp, abro e fecho a chave, vou pressionar o Ctrl espaço aqui dentro, vou dar um clique duplo no fabricante, no meu Manage de BIM, vou pressionar o ponto final, Ctrl espaço novamente, e aí eu vou escolher esse aqui, ó, itens filtrados. Pronto, ó.
Pronto, resolvi o primeiro problema, que é a parte do data table. Então eu tenho que ter o value, que são todos os itens, e o filtered value, que são os itens filtrados. Então você tem que colocar essa nova propriedade aqui aonde você achar melhor. Eu coloquei logo após o var e antes do paginator, mas você pode colocar aonde você achar mais interessante. Tá, que ajuste mais eu preciso fazer? Então eu vou rolar aqui a barra de rolagem para a gente verificar então. A gente vai ter que mexer agora com os dois botões. O botão que é o botão excluir e o botão de editar. Na verdade é o preparar excluir, né? E o botão de preparar editar, que é representado pelo ícone da lata de lixo, né, que é o trash, e no caso o editar, que é representado pelo lápis, que é o pencil. Se você perceber, ele já está fazendo uma marcação aqui amarela, ó. O que ele está falando? Ele está falando que o preparar excluir não existe, e aqui ele está falando que o preparar editar não existe. Realmente não existe porque nós apagamos ele, como eu falei, a gente vai ter que mudar a forma de fazer isso. Como que a gente vai fazer então? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou apagar esse Action Listener, porque eu não tenho mais o preparar excluir no manejo de bin. Então eu vou apagar essa linha 38 que está aqui no meu código. Pronto, apaguei. Aí o que eu vou fazer? No fecha como de button aqui, eu vou tirar essa barra e vou colocar um fecha command button mesmo. Vou colocar um fecha p command button. Por que eu vou fazer um fecha command button? Porque eu vou ter que usar agora um comando aqui no meio. Antigamente eu podia fazer sem ter o fecha, porque eu não tinha nada no meio. Agora eu vou ter que colocar algo aqui no meio, no caso da linha 40. O que eu vou ter que colocar na linha 40? Eu vou ter que colocar no novo preparar excluir. Como que funciona esse novo preparar excluir? É uma tag que já tem no JSF. Ela está na biblioteca core. Então você vai colocar f2.set property action listener. Você vai usar essa propriedade aqui, ó, set property action listener. O set property action listener, ele tem duas propriedades. Ele tem o target e tem o value. É como se fosse uma atribuição. Numa linguagem de programação, eu falaria assim: a variável A recebe 10. Quem que é o target? O target é a variável A. Qual que é o valor? 10. Então eu vou fazer uma atribuição para jogar um valor para o meu manejo de bin. Então esse comando aqui vai ser o preparar excluir. Tá, quem que vai ser o destino? O target. Então eu vou colocar sharp, abro e fecho a chave, vou pressionar o Ctrl espaço aqui dentro, vou escolher o MB fabricante, clique duplo, vou pressionar o ponto final, Ctrl espaço, e vou escolher o fabricante, clique duplo nele. Ou seja, no meu manejo de bin, eu tenho uma variável chamada fabricante. Ela vai ser o destino. E quem vai ser o valor? O valor vai ser a linha clicada. A linha clicada, eu já expliquei em videoaulas passadas para vocês. É representado pelo nome item. Então eu vou usar essa variável item para jogar a linha clicada. Então eu vou escrever aqui sharp, abro e fecho chaves, item. Pronto. Está feito o preparar excluir. É a mesma coisa que o get roll data fazia, só que de uma forma diferente. Então agora ele pega o que está no value, que é o clicado, né? É o selecionado, e atribui para o fabricante que está no meu manejo de bin. Pronto, está feito a minha alteração no botão preparar excluir. Agora eu vou ter que acertar o botão de preparar editar. Vou apagar então essa linha 45, vou fazer a mesma coisa, apagar essa linha 45, porque eu não tenho mais o preparar editar. Vou fazer um fecha para o meu command button. Vou fazer um fecha para o meu command button. E do mesmo jeito, eu vou colocar esse comando aqui. Então, eu vou colocar menor
F dois pontos. Aí vou procurar aqui, ó, set property action listener. Vou dar um clique duplo nele. Ele já preenche para mim. Aí eu coloco aqui a barra para ele suprimir o fecha, né? O target e o value vão ser os mesmos. Só que no caso, esse aqui na linha 40 vai ser o preparar e excluir. Esse aqui na linha 47 vai ser o preparar editar. Então eu vou colocar sharp, abro e fecha chaves, Ctrl espaço, escolho o MB fabricante, clique duplo, ponto final, Ctrl espaço, escolho o meu fabricante. No value, que é o valor, eu vou mandar o item. Pronto. Tá feita as alterações que eu precisava fazer. No caso, o preparar novo ainda continua existindo. Por quê? Porque o caso preparar novo, eu preciso zerar o meu objeto. Então, para zerar o objeto, eu preciso chamar aquele método preparar novo. Então, dele eu preciso ainda. No caso do novo, ainda é necessário. Mas para esses aqui, vai resolver o problema. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que ficou. Ele quase resolveu tudo os problemas que o colega Gola Santos apontou para nós. Só que isso gerou para nós um novo problema que eu vou estar mostrando para vocês aqui agora. Bem, então vamos ver então para rodar. Vou minimizar aqui. Vou clicar com o botão direito no fabricante XHTML, opção Run As, opção Run On Server, botão Finish. Então, o colega Gola Santos, ele tinha apontado para nós 3 erros, né? Um erro, os 3 erros relacionados ao filtro. Basicamente, o problema é, quando eu filtrava, ele não conseguia paginar, eu não conseguia excluir e não conseguia editar. Então, por exemplo, agora eu vou filtrar todo mundo que tem código 1, por exemplo. Filtrei. Agora, se eu quiser, ó, eu posso pressionar a lata de lixo, que é o excluir, né? Ele está aparecendo corretamente. Botão cancelar. Posso pressionar o lápis, que é o botão editar. Cancelar. Posso pressionar a paginação, ó. Normalmente, não está sumindo. Só que agora vai acontecer o seguinte problema. Como a gente está usando filtered value, ocorre um problema. Quando eu mandar excluir, vocês vão ver o seguinte problema. Olha, presta atenção agora, ó, eu vou excluir esse fabricante aqui, que é o código 16. Então, 16, fabricante 16. Eu vou mandar excluir ele. Vou pressionar a lata de lixo. E detalhe, fique prestando atenção nesse 1 que está aqui. Então, eu vou pressionar a lata de lixo. Vou pressionar o botão excluir. Apareceu, ó. Fabricante removido com sucesso. Sumiu um aqui. Só que o 16 ainda está aqui. Só que se eu vier aqui e der um Enter aqui, ó. Ele dá um bug, ó, ele carrega de novo. Vou clicar no cancelar. Mas agora, se eu pressionar 1, a gente vai ver, ó, 16 sumiu, ó. 15, 17. O que que aconteceu? Aconteceu um problema na atualização Ajax dos filtros. Isso daí tem a ver com filtered value. O que que aconteceu? Quando ele lista tudo, ele lista para mim o value. Só que quando ele filtra, é o filtered value. Qual que é o problema? O problema é que o Ajax, visualmente, ele limpa para nós o 1 que estava aqui. Só que ele acaba não limpando o filtro verdadeiro. Então o filtro continua aparecendo aqui para a gente. Então agora eu vou resolver esse novo problema que apareceu. Então, mas já resolvi os problemas que o colega Gola Santos apontou, que era quando eu tentava excluir, editar e paginar com filtros. Então eu vou fechar aqui o meu navegador para a gente mexer. Eu vou mexer no fabricante XHTML. O que que eu vou precisar fazer? Vamos aqui, ó, no Data Table. No Data Table, depois do ID, eu vou precisar usar uma nova propriedade, que chama-se WideGetVar. A gente já usou o WideGetVar com o nosso diálogo. O WideGetVar é como se fosse um outro tipo de ID. É um outro tipo de ID. Só que para eu conseguir limpar os campos, eu não consigo usar esse ID. Eu tenho que usar esse. Então eu tenho que usar esse WideGetVar aqui
para eu conseguir fazer a minha limpeza dos campos. Eu vou chamar, por exemplo, ele de tabela fabricante, só para diferenciar. Então o TBL fabricantes vai ser o meu ID e o meu IDGetVar vai ser tabela fabricantes. Então eu vou chamar assim o meu IDGetVar. Então eu vou usar esse nome aqui para limpar os nossos campos da tela. Como que eu vou fazer isso? Usando JavaScript. Então agora a gente vai precisar usar esse IDGetVar em 3 lugares. Na atualização, quando eu gravo, quando eu edito e quando eu excluo. Então eu vou rolar a barra de rolagem aqui até eu achar primeiramente o diálogo do novo. Tá aqui o diálogo do novo. O que eu vou precisar mexer vai ser sempre nos onComplete, especificadamente nos hide. Então no meu caso ele está aqui na linha 71. Depois do ponto e vírgula, o que está dentro do onComplete? É o comando JavaScript que oculta para mim o meu painel. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui mais um comando JavaScript para limpar para mim os filtros. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar o nome do meu IDGetVar, então é tabela fabricantes. Aí eu vou escrever ponto clear filters. Clear filters, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Então o ponto e vírgula é o separador de comandos. Então isso quer dizer que quando ele fechar, ele vai ocultar a janela e vai limpar os filtros. Vou fazer a mesma coisa do painel do excluir. Vou achar o hide dele. Tá aqui na linha 93, ó. Depois do ponto e vírgula, eu vou escrever o meu IDGetVar, tabela fabricantes, ponto, clear filters, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Então depois de ele esconder o diálogo do excluir, ele vai limpar os filtros. E por fim no editar. Então no painel do editar também vou procurar o hide, está aqui, ó, na linha 116. Então depois do ponto e vírgula eu vou colocar o meu IDGetVar, ponto clear filters. Mesma coisa, ponto e vírgula. Ele vai ocultar o diálogo e depois vai limpar para mim os meus filtros. Agora então, só para mostrar para vocês como que ficou no total, né? Passando devagar para vocês compararem, né? Então eu fiz modificações no data table, adicionando o IDGetVar e adicionando o filter value, né? Aí no p-column das opções eu mexi no botão que tem a lata de lixo e mexi no botão que tem o lápis, né? Aonde eu tirei os action listener e coloquei esse set property action listener nos dois. Eu mexi em todos os diálogos daí, né? No caso, nos diálogos eu tive que mexer nos hide deles, no onComplete, depois do hide, eu tive que colocar os clear filter para que a gente possa ocultar. Então, só para vocês terem uma visualização de como ficou o resultado final do nosso XHTML. Agora eu vou minimizar aqui e vou estar rodando. Botão direito no fabricante XHTML, opção Run As, opção Run On Server, botão Finish. Agora então vou fazer aquele mesmo efeito. Vou pressionar 1. Então agora vamos prestar atenção, ó, nesse fabricante aqui, ó, o 17. E o 1 aqui, ó. Vou pressionar a lata de lixo aqui. Apareceu o 17. Botão excluir. Pronto, ó, fabricante removido com sucesso. Ele limpou para mim o filtro. E olha a paginação, ó, voltou todas as páginas, ó. E se eu apertar 1 aqui agora, a gente vê que o 17 foi excluído. A mesma coisa para o editar. Então, por exemplo, tá aqui, ó. Vou editar agora esse aqui que é código 18. Fabricante 18. Então, eu vou pressionar o lápis aqui. Ele vai se chamar agora ABC Fabricante XYZ. Então, ele vai chamar ABC Fab XYZ. Editar. Pronto, ó. Tá ele aqui, ó. Foi limpado os filtros. Ele apareceu aqui. Mesma coisa se eu estiver filtrando e gravar um novo fabricante. Então, vou gravar um fabricante
sei lá, ZZZ, FabZZZ, gravar, novamente, ó, ele limpou os filtros. Bem, pessoal, acho que com isso sumiu os principais erros que eu esperava encontrar, mas caso vocês achem algum erro novo, fiquem à vontade para mandar, eu vou dar um jeito de solucionar e vou gravar a videoaula com a solução. Novamente agradecendo aí ao colega Gola Santos que enviou para nós aí esses problemas. Então, se você que está achando essa videoaula achou mais algum, fica à vontade, pode encaminhar sua dúvida, sua sugestão, a sua reclamação aí, porque qualquer feedback que você der vai ser sempre bem-vindo. Bem, pessoal, com isso acho que eu fecho o cadastro do fabricante. A gente se vê nas próximas videoaulas. Abraços, até mais!